Olá, bem-vindos a mais um episódio do Asmontech Talks. Eu sou o João Felipe, da Asmontech. E antes de começar esse episódio, eu gostaria de convidar a todos para a FCE Pharma 2024, que acontece de 4 a 6 de junho no São Paulo Expo. Credenciamento está aberto e a gente aguarda todos vocês lá. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, José Senatori, engenheiro mecânico, especialista em filtragem, ampla experiência na área. Obrigado, Senatori, pela presença. Obrigado pelo convite. Nessa iniciativa da Asmontech, que é sempre inovadora, né? Então é um prazer a gente trocar um pouco de ideias sobre um tema bastante importante, que é a qualidade do ar interno e filtragem de ar, etc. É isso aí. Quando a gente começou a desenvolver esse programa, vamos dizer assim, né? Essa ideia de trazer algumas pessoas para a gente conversar, a ideia era justamente trazer assuntos relevantes e que muitas vezes a gente acaba conversando no nosso dia a dia e não está registrado, né? Então, eu acho que é legal a gente ter essa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre os assuntos, a evolução do mercado, como que estão as coisas, mas sobretudo quais são as perspectivas. Mas antes disso aí, Senatori, queria que você contasse um pouco aí da sua jornada, da sua história, É, como que você chegou até aqui nessa especialidade. Na verdade, eu não sei se para o bem ou para o mal, eu acabei caindo no mercado de filtragem de ar desde estágio de faculdade. E fui seguindo em diversas posições, etc. E acabei que não consegui, ou por diversas circunstâncias, não saí disso, né? Então, eu tenho 25 anos aí de experiência nesse mercado, passando, como eu falei, por diversas posições e funções, desde fábrica até produto e etc. E a parte boa é que eu pude ver, principalmente no Brasil, uma evolução muito grande em relação à percepção mesmo de qualidade do ar, de filtros, de importância disso. Eu acho que é um tema que ainda ele é bastante discutido dentro do mundo mais do mercado fechado, mais acadêmico e etc., mas que ele está, de alguma maneira, obviamente a pandemia colaborou bastante para isso, de alguma maneira ele ficou mais palatável aí ao público em geral. Agora, falando de mercado, assim, experiência em filtragem e etc., que até eu atribuo a isso porque que eu fiquei tanto tempo trabalhando com isso, é porque é um mercado, é uma aplicação bastante fascinante trabalhar com filtros, uma vez que você não está restrito a uma tecnologia única, a um mercado só, a uma aplicação só. E então você pode ir desde um filtro de ar-condicionado para o conforto, vamos falar assim, qualidade do ar interno, até para um sistema de geração de energia, passando por contaminação biológica, tem assim, indo para contaminação de gases corrosivos. E outro ponto bastante interessante é que as aplicações elas se transformam, né? Então, o pessoal mais antigo vai lembrar, falando de filtragem de alta eficiência, que era muito usado na fabricação de HDs, né? De aqueles mainframes gigantescos que você tinha sala limpa aí no início dos anos 80, etc. Obviamente não temos mais isso, mas isso foi substituído ao longo do tempo por outros tipos de indústria, outro tipo de produção que demandou a qualidade do ar e etc., né? Então, hoje a gente fala muito de microeletrônica, a gente fala muito de produção de baterias, né, para os veículos elétricos. Quer dizer, o mercado e as aplicações foram mudando, mas a necessidade ela continua. E isso é bastante interessante para quem trabalha no segmento, que a gente acaba percebendo que
você tem que evoluir junto. Se você não evolui, você acaba ficando obsoleto aí em relação à necessidade do seu cliente e perde a graça, né? Então, acho que é isso que me motivou e motiva a continuar trabalhando com esse segmento. Legal. E lá no início do ano 2020, né, a gente conversava bastante ali no início da pandemia, naquele momento que todo mundo ficou fechado. E eu acho que ali foi provavelmente a primeira vez que o mundo começou a olhar para a qualidade do ar de ambientes, né? É lógico que nas indústrias, como você falou, isso já vem de longa data, né? E o mercado e as necessidades vão evoluindo ao longo do tempo, mas lá a gente começou a se falar numa amplitude maior, né? Inclusive de equipamentos portáteis, enfim, várias soluções ali. E isso, eu acho que desde então vem sendo um ponto de discussão frequente em várias entidades, em várias ações aí que o mercado, né, toma. Na sua opinião, assim, né, a gente vai falar daqui a pouco sobre o mercado, sobre as indústrias e tudo mais, mas a qualidade do ar, né, eu venho acompanhando majoritariamente no seu LinkedIn, que você faz algumas medições ali, né, de concentração de particulado, ora em ambientes externos, ora em ambientes internos. Qual que é a importância disso? Se você puder falar um pouco sobre o reflexo disso da saúde das pessoas, né? Eu não obedeço o que você recomenda, porque eu vou correr mesmo em dias de alto índice de particulado, mas a gente percebe que isso tem um impacto no rendimento, né? E aí, o que você poderia falar para a gente sobre a importância desse monitoramento, de obedecer às orientações, né? E por que isso não é nem tão divulgado? Eu vou começar pelo fim da sua pergunta, do porquê isso não é tão divulgado, e aí também puxando um paralelo com relação à época da pandemia. O ar, ele é uma coisa muito complicada de você haver uma conscientização, porque você não enxerga, né? É diferente de uma água suja, né? Então, e isso é um dos problemas principais para que a gente consiga evoluir no sentido de prover um ar de melhor qualidade nos ambientes internos, como obrigação, por exemplo. E mesmo na pandemia, você vai lembrar que o pessoal relutou muito em assumir que um ponto de transmissão do vírus era ambientes internos e etc. Ninguém sabia muito bem ou não queria dizer que havia transmissão pelo ar e o que era do distanciamento social e tudo. Eu acho que uma boa parte disso foi para evitar o pânico generalizado. Né? De uma hora para outra você fala que tem um vírus que se espalha pelo ar e que não sabe o comportamento, acaba que iria haver um pânico generalizado, e mesmo relutando para que isso fosse aceito, vamos falar, pela comunidade científica ou pela mídia de uma maneira geral, quando foi aceito, gerou um pânico. Né? Máscara, usa máscara, aí sumiu máscara, não tinha mais máscara no mercado, aí cada um fazia uma máscara, enfim. Então, nesse aspecto, há sempre um ponto de desafio, que é, bom, o que acontece se eu estou respirando um ar de má qualidade? Esse é um grande desafio que ainda existe até hoje, porque basicamente, a não ser que seja uma contaminação extremamente agressiva para um processo industrial e coisa e tal, e aí nós estamos falando de segurança de trabalho, EPI e etc., ou no caso uma contaminação biológica por alguma coisa que se faz na indústria farmacêutica, por exemplo, o impacto vai ser em doença crônica, não em doença aguda, né? Então, assim, eu respirei um ar ruim aqui, eu não vou ficar doente amanhã.
a não ser que estejamos falando de partículas viáveis, como o caso do Covid, etc, etc. Então, é algo muito mais delicado de você conseguir essa conscientização, porque você não vê e você não sofre o efeito imediatamente. E aí, nesse aspecto, é que, ok, a gente teve um entendimento melhor em relação a quando houve a pandemia, mas a gente percebe que muita coisa voltou ao que era antes ou próximo do que era antes. Então, agora existe vacina? Então não preciso tratar mais o ar do ambiente que eu estava. Obviamente que tem casos particulares, quando você tem alguém que tem alergia, né, asma, alguma coisa assim, então a pessoa, sim, se você falar com uma pessoa dessa e perguntar, ela vai falar, eu tenho um purificador de ar em casa e depois que eu comecei a usar, meu filho parou de ir ao médico, melhorou muito, etc. Então essas pessoas mais suscetíveis, elas sim percebem. Mas de modo geral, por não ser uma coisa muito aguda que vai acontecer, esse efeito vai acontecer no longo prazo, as pessoas acabam que não tomam muita providência. Aí também existe outro ponto, quer dizer, eu vou tratar o ar aqui de dentro, mas eu saio na rua, o ar externo não tem, eu não tenho controle sobre ele, e aí, vale a pena tratar o de dentro, se a pessoa eventualmente vai respirar muito o ar externo e coisa e tal? Então, o desafio é esse, mas como indústria, como mercado, como ciência, a gente tem evoluído muito para ultrapassar esse tipo de barreira e gerar conscientização. É mais ou menos como, hoje em dia, todo mundo sabe que respirar um ar de má qualidade é ruim, mas como não é muito efetiva o problema, tudo bem, eu vou fazer algo sobre isso depois. Mas eu acho que melhorou, tem melhorado bastante em relação ao que era, não na velocidade que deveria ser, e aí não é só Brasil, é mundo. Mas, por outro lado, eu diria que está na direção certa, talvez não na velocidade certa, para melhorar. Mas, e por outro lado, também entendo que a melhor maneira de acelerar isso é a conscientização, né? Então, a gente sabe de excelentes trabalhos aí de conscientização, e é até engraçado, né? Porque às vezes eu vejo lá uma publicação, né, de alguém ali, do PNQAI, ou alguma coisa desse tipo, na hora eu já levanto e abro a janela do meu escritório. Né? Porque normalmente a gente entra, tá com o ar-condicionado ligado e esquece da circulação. Né? E é muito perceptível isso. Sobretudo nas nossas casas. Né? A gente mora num país que cada vez mais o verão é severo, né? E é comum que quem tem a oportunidade de ter o ar-condicionado em casa, chega em casa, liga o ar-condicionado em todos os cômodos e fica ali com a casa fechada, né? Só que a gente esquece, por exemplo, que na média aí, 8 horas por dia, a gente está dormindo dentro do nosso quarto. Se ele tiver todo fechado, né? As concentrações ali de particulado, sobretudo de CO2, né? Vão ser bem elevadas. E aí isso são pequenos passos que a gente pode dar para melhorar um pouco essas condições, né? Sem dúvida, assim, a questão do ar-condicionado residencial, e aí, até pelo mau uso, etc., tem muita gente que acaba até falando que o ar-condicionado faz mal, né? Aquela coisa toda. O ar-condicionado, de modo geral, ele busca conforto, trazer o conforto principalmente térmico, né? Em função do calor, aqui no país é muito mais nesse sentido. Existem equipamentos que têm um pouco de ar externo e aí, eventualmente, essa questão do CO2 pode ser endereçada, mas um ponto, por exemplo, imediato. Esses dias aqui, né, Sudeste, um calor tremendo, ar-condicionado ligado, e o ar-condicionado colabora para a redução da umidade. E já está muito seco o ar. Então, você, por um lado, vai estar lá
com conforto térmico, mas com o olho seco, com o nariz seco. Que as vias respiratórias, por exemplo, secas, elas ajudam, na verdade, elas prejudicam a filtragem natural do seu sistema. Então, o que tiver de particulado... Então, não é só temperatura, não é só CO2. Por isso que a gente fala de ar tratado, né? Então, óbvio que numa residência você não vai ter um sistema central que umidifica, que controla a umidade dentro de parâmetros aceitáveis e tal. Mas, por exemplo, experiência própria, eu tenho ligado o umidificador. Nesses dias, o ar-condicionado ligado e o umidificador. Porque a umidade está muito baixa e há o desconforto de outras coisas, não só em relação à temperatura. CO2 também é um problema. A gente sabe, questão de náusea, dor de cabeça, etc., não é exatamente só por conta do CO2, mas por conta dos outros gases internos, etc. Mas eu acho que a gente ainda está precisando debater os ambientes de uso comum. Porque, de alguma maneira, o ambiente particular, você vai pensar no que é melhor para sua família, né? Você domina aquele ambiente que é a sua própria casa. Você abre a janela, você fecha, etc. No ambiente de uso comum, isso não dá para ser feito. Porque se cada um tentar abrir a janela, o outro quer que feche, etc., isso não tem como. E em grandes cidades... eu diria que o sistema ele não está mais só preocupado com a controle térmico, né? Você tem um problema muito grave que é ruído. Então, se você está num edifício de escritório, por melhor que seja o projeto, que permitisse que você abrisse as janelas e tal, o ruído que você tem do lado de fora é muito agressivo, então não dá para abrir a janela. E aí você não abre a janela, você depende do sistema interno, que vai ter que cuidar da sua umidade, dessa questão de diluição de gases internos, particulado também, enfim, prover um conforto para aqueles ocupantes que vão estar lá 8 horas por dia. E aí também entra um pouco o debate sobre, bom, ok, agora tem muita gente em home office, né? Que tem os seus lados positivos, mas um lado bastante negativo é que essa transição não aconteceu de uma maneira adequada, né? Todos foram obrigados a fazer. Então, a infraestrutura que a pessoa tem na sua residência para o trabalho, e aí um dos aspectos é o próprio ar, não existe. Ele não pensou em comprar uma casa que tivesse essa condição, na qual hoje em dia se trabalha 2 vezes por semana, dependendo da empresa, enfim. Então, esse aspecto da qualidade do ar, eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar primeiro olhar para os ambientes de uso coletivo. E aí, nesse aspecto, hoje a gente, lógico, né? A gente divide aí entre ambientes privados e ambientes públicos, né? Hoje, os requisitos são os mesmos, acredito eu, né? Que a gente parte do mesmo princípio para os dois, mas o nível de instalação é similar e atenderia os requisitos de qualidade do ar interno, ou ainda não existe uma obrigatoriedade nesse sentido? Eu acho que, assim, por incrível que pareça, a parte de legislação e normas, o Brasil não está tão atrasado e, dependendo do país que se compara, ele está até na frente. A nossa famosa lei do PMOC, por exemplo, ela é uma vanguarda. Tem países, inclusive Estados Unidos, que não tem algo como tem a lei. Aí tem a questão de se lei pega ou não pega no Brasil, né? Mas como legislação, ela poderia ser muito melhor, claro, mas ela está à frente de muitos outros países, outras situações, etc. E normas, eu diria que nos últimos 20 anos, o trabalho que a ABNT e aí o CB55 e CB46, etc., da Abrava, a gente evoluiu muito em criação, em adequação, em estar par e passo com o que tem lá fora de normas. Então, eu diria que, assim,
o conhecimento, de alguma maneira, ele está disponível. Mas é um grande desafio fazer com que, por vontade própria, haja um investimento e etc. E aí eu não diria que é só no Brasil. Tá? Fora do Brasil também há um pouco de dificuldade de entendimento de que a qualidade do ar interno, ela, no final das contas, ela economiza dinheiro. Então, falando em ambiente público/privado, o drive principal, quando você fala em algum sistema, algum investimento em sistema de HVAC, ainda é energia. Né? Então, eu vou fazer um sistema que vai ajudar a reduzir o consumo de energia, etc, etc. E, ok, um segundo ponto é conforto dos ocupantes e etc. Nos últimos, eu diria, acho que uns 4 anos, saiu uma publicação muito importante da Harvard sobre os efeitos da qualidade ambiental interna, que eles falam, que aí entra também ruído e luminosidade, etc. E foi feito um trabalho interessante que começa a conseguir botar números em cima da qualidade do ar. Quer dizer, um ambiente onde o ar ou o ambiente, a qualidade ambiental é propícia, o que isso pode reverter em produtividade e etc. E a quantidade de estudos é bastante grande, né, sobre capacidade cognitiva, faltas ao trabalho, absenteísmo, etc. Isso está começando a virar uma chavinha em alguns mercados, Estados Unidos é um deles, onde empresas começam a perceber isso, que tem um impacto positivo sim. Eles têm até uma regra, né, que eles falam que o mais caro dentro de um edifício são os salários dos ocupantes, e que um dia sem o trabalho dessa pessoa é mais caro do que investir, por exemplo, num sistema de ar-condicionado e assim por diante. Então, o americano gosta muito disso. E isso está sendo um primeiro movimento para que as pessoas, e aí falando, seja público ou privado, dê a importância na criação de sistemas que promovam o conforto interno e etc. Mas hoje aqui no Brasil... Não existe uma regulamentação a ponto de, assim, a partir do ano tal, vamos lá, 2022, por exemplo, todos os projetos deveriam sair já com essa previsão. Não. Na verdade, assim, o que diz a lei é mais no sentido de manutenção e etc. Até porque o ponto é, o que vai ser colocado como obrigação, né? E aí, mesmo fora do Brasil, não há um consenso. Um exemplo aí, falando de filtros, que já é conhecido e dominado, de alguma maneira, que os filtros grossos, eles, do ponto de vista de qualidade do ar interno, não têm efeito nenhum, né? Eles são mais para proteção de serpentina, etc. E isso acabou fazendo com que na Europa esses filtros praticamente, não vou dizer que deixaram de existir, mas eles são usados para proteger os filtros que realmente filtram. Então, a Eurovent, que é quem faz os ensaios em filtros lá, antigamente eles ensaiavam os filtros G4 da norma antiga deles, e hoje não ensaiam mais. Quer dizer, você quer isso, é para proteger o seu equipamento. Proteção mecânica. Proteger o equipamento. Não tem efeito, então não vamos nem falar disso. No Brasil, ainda assim, alguém fala de um filtro grosso, muitas vezes a pessoa ainda acha que não, eu estou colocando uma coisa a mais, porque nem isso tinha. Eu compreendo, eu acho que, de novo, melhora, mostra uma evolução, porque realmente nem isso tinha, mas a gente ainda precisa ir mais para frente. Um ponto que eu acho que é fundamental e que está fazendo uma certa evolução são os usos de sensores de baixo custo para monitoramento. Então, é aquela coisa, o ar você não vê, mas se você tem algum sensor que está mostrando algum resultado, apesar de você não ver, você está percebendo que ou está boa ou está ruim a qualidade do ar. Antigamente eram instrumentos caríssimos, depois só
técnicos tinham e etc. E hoje em dia você consegue comprar um para sua casa num site. Antes do nosso encontro aqui, eu pesquisei, e inclusive tem uns que é em torno de R$ 400, que você liga no celular com o aplicativo, você vai Exatamente. recebendo, assim, algumas medições diárias, alguma coisa desse tipo. Na verdade, assim, dados de qualidade do ar externo, vamos chamar assim, eles já estão disponíveis em qualquer aplicativo de temperatura que você pega de previsão do tempo. Isso já tem. Se são precisos ou o método que é utilizado para botar um índice lá, tudo bem, né? Pode se discutir, mas já existe. Então isso também eleva um pouco de conscientização, né? Mas instrumentos ou sensores para você colocar na sua casa, etc., estão ficando mais baratos. Por outro lado, é importante, e aí é um dos pontos que são meio complexos, que são o seguinte: bom, até que ponto a gente vai usar um sensor sem uma norma para sensor? Então, você compra um sensor, dá um valor. Eu ponho um outro sensor no mesmo lugar, de outra marca, dá outro valor. Ou esses sensores, eles não têm a faixa de medição precisa para situações de qualidade do ar interno, onde você pode ter um nível de partícula mais baixo. E aí, assim, ele fica dentro da margem de erro, pode ser que está bom ou que está ruim. E um ponto que eu acho que é mais importante, além disso, e talvez mais até do que isso, é o que fazer. Quer dizer, você veio com o sensor, botou aqui e mostrou que PM 2,5 está em X. O que você faz? Você sai correndo da sala, você põe uma máscara de proteção, você não faz nada. Então, a ação, e eu diria para o público em geral, é que precisa ser muito definida. Porque senão, de novo, vai gerar pânico. Quer dizer, se eu respirei por 5 minutos um ar com PM 2,5, 50 microgramas, que é isso? Ficou vermelho, é ruim, é bom? O que eu faço? Então, eu acho que é nesse trabalho que a gente ainda está pecando, mas, por outro lado, de novo, a tecnologia está começando a ficar barata. Então, eu tenho certeza que em questão de poucos anos, esses smartwatches vão ter um sensor de CO2, com certeza, de partícula, muito provavelmente. E assim como você mede sua pulsação, você vai saber, em tese, o ar que você está respirando imediatamente. Isso é uma tecnologia praticamente dominada já. Muito provavelmente. E vai ajudar, de novo, a levar a conscientização. Aí a questão é discutir o que, né? O que vamos fazer, né? Exatamente. Estou num ambiente, se você tiver a opção, né? É aquela história, né? Eu tô num ambiente fechado que a qualidade tá mal. E aí, o que eu faço? Eu tenho a opção de sair? Tenho. Então sai. Né? Um exemplo. Não tenho. O que eu faço? Eu uso uma máscara, né? Tenho um umidificador individual, alguma coisa desse tipo. Isso até durante a própria pandemia, muita coisa aconteceu de sensor para cima e para baixo, e aí muitos responsáveis aí por prédios e tal, eles de alguma maneira também entraram em pânico. Quer dizer, e se o sensor mostrar uma coisa ruim? Primeiro, o que eu faço? Segundo, será que isso vai gerar um problema trabalhista? Então, assim, tem muitas peças que precisam ser ajustadas para que isso realmente funcione para o bem-estar em geral. Agora, a tecnologia, de novo, ela está aí e está começando a ficar mais disponível. Cabe a nós, eu diria, o mercado mais ligado a isso, e aí no Brasil tem grandes exemplos lá de iniciativas, com o próprio PNQAI, que é, bom, ok, com essa dinâmica, como que a gente vai influenciar o comportamento e governo e etc., para que a gente possa botar as peças para trabalhar em conjunto no sentido de prover a qualidade do ar mais adequada, sem pânico ou sem resultados falsos, vamos chamar assim. Interessante. Vamos mudar um pouco de assunto aí. Agora há pouco você citou aí, né? A norma antiga.
Então a gente teve recentemente, talvez não tão recente assim, mas enfim, teve uma publicação de uma nova norma de filtros no Brasil, né? Essa norma entre ela ser publicada lá fora e aqui teve um delay ou foi mais ou menos simultâneo? Foi praticamente simultâneo. Olha a evolução, né? Acho que isso é um Sim. exemplo de uma evolução do nosso, Sim. do nosso mercado e das entidades envolvidas, né? E aí, o que, assim, a grosso modo, lógico, né? Eu confesso que eu não conheço o que mudou com a implementação dessa norma. Então, a gente estava comemorando que, né, publicou ao mesmo tempo que lá fora, né? O problema é a adoção que demorou no Brasil. Na verdade, essa norma foi publicada praticamente simultânea a fora do Brasil, mas como a gente tinha uma outra norma também, a gente ficou com duas normas e aí o mercado acabou por não prestar atenção nessa norma e continuar com a norma antiga, vamos falar assim. Acontece que aí no final do ano passado, essa norma, segunda norma antiga, ela foi cancelada pela BNT. Então, na prática, só existe essa norma em questão, que é a ISO 16890, como válida no Brasil. Primeiro ponto, acho que para falar, assim como a outra norma, é uma norma de ensaios de filtros. Então, a função dela é comparar um filtro A com um filtro B, fabricantes distintos ou do mesmo fabricante, tecnologias diferentes e coisa e tal. Ela não é uma norma de aplicação. Ela não fala usar o filtro X na situação Y. Ela não trata disso. Mas o grande avanço, e aí está ligado a tudo que a gente falou, é que ela mudou de maneira radical a forma que se classificam os filtros e a nomenclatura que se usa para eles. Anteriormente a ela, apesar de terem algumas evoluções de normas, a parte de nomenclatura, classificação, etc., ela meio que seguia um certo padrão. Então, falava filtro grosso é G, filtro fino era F, depois entrou o filtro M, que é o médio, aí existiam números depois dessas letras, que quanto maior fosse o número, mais fina a filtragem seria, quer dizer, o filtro iria filtrar mais, etc. E essa mudou completamente isso. Então, já há um choque bastante importante aí. Agora, o ponto extremamente positivo é que essa norma ela começa a falar na linguagem que outros segmentos, vamos dizer assim, falam. O que eu quero dizer com isso? As medições de qualidade do ar externo feitas no Brasil e fora do Brasil, elas falam em material particulado, que é o PM lá fora, o MP aqui no Brasil. Então, quando você vê algum dado até desses aplicativos ou de estação de medição CETESB, etc., você vai ver lá, eles geralmente criam um índice, se a qualidade está boa, está ruim, mas você consegue olhar, por exemplo, qual é o PM ou MP 2,5, que é um valor específico que fala das partículas menores do que 2,5 micrômetros em massa, que é um critério que já se usava para emissão de poluição atmosférica. E as normas de filtro anteriores não tinham relação nenhuma com isso. Então não dava para entender, bom, se o meu ar externo com dados oficiais tem essa qualidade, que filtro eu uso se a norma de filtro fala de outra maneira, não fala em material particulado. Além disso, todos os estudos de OMS, estudos clínicos, etc., que analisaram o impacto da poluição, da qualidade do ar na saúde, eles também falavam em PM ou MP. Então, o ponto os dados oficiais eram numa unidade de medida, numa forma de apresentação, e a norma de filtros era em outra. E aí ficava esse problema, esse certo conflito. Essa norma publicada já há algum tempo, mas que agora é a única válida no Brasil, ela classifica os filtros para os mesmos critérios. PM 10, 2,5
PM1. Ela até coloca uma partícula menorzinha que ainda governos, etc., não estão falando muito dela. Então, do ponto de vista de projeto ou de entendimento geral, começa a ficar um pouco mais próximo. Então, um usuário do ambiente, aí, ele vai ter o aplicativo, o sensor vai dar em X microgramas por metro cúbico de PM2,5. E o filtro tem uma eficiência de X% para PM2,5. E isso acaba linkando uma coisa com a outra. Então, o lado bastante positivo é isso. Ajuda a trazer o filtro para o centro da conversa também, coisa que antes ele ficava fora e muito na responsabilidade do projetista. As pessoas não conseguiam comparar. Exatamente, não conseguiam entender. Bom, aqui nesse ambiente, está dizendo que eu deveria respirar um ar, porque a OMS fala em critérios que ela entende como adequados para que você não desenvolva doenças crônicas por conta da poluição. Então, ela fala, se você tiver uma exposição até esse nível, você não deve desenvolver doenças crônicas, ou o risco é bem menor. Então, ela fala qual é o objetivo, a qualidade do ar que deveria estar. Você consegue saber como está lá fora. E aí, o filtro, que era o link de uma coisa e da outra, ele falava em outra língua. E agora ele não vai falar mais. Mas é um impacto bastante significativo para o mercado, uma vez que a linguagem mudou muito. Mudou completamente. E aí, entendo que aí para o mercado mais convencional, né, isso. E para a indústria, né? Bom, agora você já me deu uma notícia que eu não sei mais nada, porque o pouco que eu sabia eram as classificações de G a U, né? Que era G, M, F, H e U. Agora isso aí já não vale mais. Não, na verdade, essa norma trata até dos que eram os antigos F. Os filtros de mais eficiência, os REPA, EPA e UPA, são normas diferentes. Tá. Mantenha, pelo menos isso aí eu ainda manjo. Mas para a indústria, isso também teve um avanço significativo. Então, eu imagino o seguinte, né? A indústria que realmente usa filtro que impacta no processo, ela sempre já se preocupou com filtro de maior eficiência, né? Então, de uma maneira ou de outra, o filtro que era o G, ele era pré-filtro de alguém. Uhum. Então, se ele não chama mais G, chama outra coisa, ele continua sendo pré-filtro desse outro filtro. Então, óbvio que, do ponto de vista de documentação, especificação, muda, porque aquela norma não existe mais. Mas, do ponto de vista de performance, em relação à qualidade do ar que vai ser entregue para uma determinada aplicação, não deve mudar, porque foi uma mudança de ensaio, uma mudança de método de classificação, mas não foi uma mudança de produto. Não por conta disso. Houveram milhares de evoluções nos últimos tempos, mas não porque a norma agora chama em PM e não mais no caso era 0,4 micrômetros, etc. Então, do ponto de vista de performance, não deve afetar em nada. Entendi. Legal. Bom, agora vamos falar um pouco de um assunto que é cada vez mais relevante e a gente tem tido, eu acho que tanto o filtro quanto as construções e os projetos têm cada vez mais buscado isso, que é a eficiência energética, né? Lá quando a gente estava falando de qualidade do ar interno, você até citou um pouco sobre isso, né? E a gente até na Asmontec está estudando bem sobre isso, porque tem uma parte da ISO 14644, né, que é sobre salas limpas e ambientes controlados. Eu não tenho certeza se ela já foi publicada em português, mas em inglês a gente sabe que sim, que é a parte 16, especificamente sobre eficiência energética, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O quanto a tecnologia, o avanço da tecnologia nos filtros contribuem para isso, né? Uma das práticas recomendadas que a gente
fala ali para ter eficiência energética, ter filtros mais eficientes, né? E menos trocas e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quanto que contribui, como que é a evolução tecnológica, o que resultou nesse aumento da eficiência. Assim, voltando ao começo lá, né, a parte interessante de trabalhar com filtro é que você tem que saber muito da aplicação, né? Então, questão de eficiência energética hoje, ela permeia vários mercados, várias aplicações. Então, vai desde um ar-condicionado de conforto, que a pessoa está procurando uma certificação, LEED, WELL e etc., passando pelas salas limpas, que a gente já vai falar, passando muito por data center, que energia é fundamental para eles. E aí, em função disso, já não é novo, posso dizer que até como normalização, a gente fala de consumo de energia em filtros desde 2012, onde foi criado um critério de classificação energética, como A, B, C e assim por diante. E de lá para cá evoluiu-se muito, foi muito puxado pela Europa como assim, o drive para essa evolução. O que a gente pode dizer, e esse eu acho que é o grande motor aí que eu tenho e que é difícil de explicar, falando de filtros especificamente, que os filtros não são iguais. Eles podem parecer iguais. Visualmente, eles podem ser muito parecidos ou iguais, mas a performance pode e geralmente não é igual. E então, assim, a gente vê no mercado um debate muito raso sobre isso. Eu tenho um exemplo que aconteceu com a gente semana passada. A gente fez um ensaio em campo, assim, deixou um conjunto de filtros instalados lá num cliente, lado a lado, duas máquinas iguais, o filtro que ele estava usando e o nosso. E depois de um tempo nós tiramos e medimos lá a perda de carga, etc, quanto subiu e etc, etc, etc. E o primeiro ponto é que a gente olhou a perda de carga inicial dos dois filtros, era idêntica. Então, assim, o filtro visualmente é parecido, o A com o B, fisicamente. E aí tem muita gente que fala em área, então foi lá contar as plissas, né? Era um filtro plissado, contou aqui, contou ali, mais ou menos, tal, não sei o que. Perda de carga inicial, os dois novinhos igualzinha. Ou seja, o teste inicial... Então se eu comprei um filtro do A ou do B, botei lá, liguei na máquina, ele vai começar igual. Então, deve performar igual, certo? Errado. Depois do período, o filtro original que o cliente tinha dobrou a perda de carga. E o outro, que é o que a gente estava testando, subiu 5 Pascal a perda de carga. Então, praticamente continuou novo depois do período. Em condições idênticas. Sim, lado a lado. Duas máquinas pegam ar do mesmo lugar, mas lado a lado, etc. Mesma vazão, igualzinho. Gêmeas. Então, o que eu quero dizer? A diferença não é evidente, não é assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver com aquilo. Ou, botei no sistema, começou completamente diferente. Às vezes acontece, mas não é sempre. Agora, com o uso, é que um filtro muito bem projetado, com materiais adequados, tal, é que vai dar essa diferença. Então, mostrar isso hoje em dia não é fácil, porque primeiro é conseguir entrar, depois é colocar em condições lado a lado, depois é esperar o tempo passar para ver a diferença. Mas o que eu costumo dizer, e aí falando muito sobre sala limpa, por exemplo, é que a gente pega muitas situações onde ou é por problema de projeto, ou é por problema de performance de equipamento, e aí na indústria farmacêutica é muito comum mudança de layout, quer dizer, quando foi feito o projeto era uma coisa, ou já não é, e etc, e não quiseram fazer retrofit, e aí, bom, não sai ar, não chega ao número de trocas, não consegue a limpeza da sala, e etc. Aí vem o primeiro, não, vou ter que trocar o fan coil, botar um maior, aumentar o ventilador de tamanho e tal. E a gente vira e fala assim, não faz nada. Tira os filtros, põe esses filtros de maior tecnologia. Eu diria que 70% dos casos resolve ali. Não precisa fazer nada.
E os filtros são intercambiáveis. E eu não estou dizendo que o filtro da empresa A é melhor do que o do B, porque todas as empresas também têm o bom, De melhor o médio e o de super tecnologia. A maior parte das empresas tem isso. Mas se o drive é preço, ela vai entrar com o filtro mais barato mesmo, e se o cliente também não controla. Mas a experiência me mostra que 70% dos casos o cliente é só trocar o filtro. Outro ponto, e aí falando de consumo de energia, é que movimentar o ar por filtros de baixa performance custa energia. O maior ladrão de energia hoje em dia em sistemas de filtragem, todo mundo imagina que é o filtro EPA, porque é o que filtra mais. Não, é aquela mantinha que vai como primeiro estágio. Porque a perda de carga dela ela é altíssima e ninguém mede, porque geralmente, assim, num lugar que não tem nem como medir, ou, olha, eu vou botar cortei um pedaço de manta aqui, coloquei um fita crepe para preservar os outros. E aquilo está roubando uma pressão estática do sistema altíssima. Tenho exemplos e exemplos disso. Então, assim, essas soluções que aparentemente ajudam, elas atrapalham demais. E falando um pouquinho especificamente da ISO 14644 de energia, ela, na verdade, ela foi uma formalização de um anseio do mercado em redução de consumo e que não tinha um documento para se apoiar. E aí, muitas vezes, o próprio cliente tinha que assumir isso e se tivesse uma fiscalização, ele tinha que justificar, comprovar e etc. A norma ela não evita isso, mas primeiro por ser escrita dentro do ambiente da ISO, já assim, abre uma porta. Olha, é possível tomar ações para a redução do consumo de energia. Então, a norma aceita. E ela aceita, eu acho que o grande vilão ou ponto são as benditas trocas de ar. Né? Então, tem que ser... sala é X, trocas, 80 trocas. Por quê? Não sei. Alguém falou que tem que ser, vai ser. É o que está na norma. Ou que alguém me disse que tem que ser, ou está no documento interno, etc. Então, ela permite que você faça uma série de estudos e etc. E use técnicas para comprovar que, eventualmente, reduzindo o número de trocas, você não vai impactar na qualidade do produto, na repetibilidade de processo, etc, etc. E ela dá alguns caminhos e permite que isso seja feito. Agora, eu diria que não dá para ser assim, sai de 50 trocas, vai para 10 trocas. Né? Até porque a indústria, principalmente farmacêutica, a indústria muito regulada, ela é bastante conservadora. Mas você já vê uma tendência. E por que existe essa tendência? Porque os materiais mudaram completamente. Né? Você que fabrica infraestrutura de sala limpa sabe que os materiais de hoje em dia têm uma tecnologia muito diferente. As vestimentas mudaram, os equipamentos mudaram, você tem muito mais equipamento enclausurado, né? Tem os REBs lá e etc. Então, tudo que impacta nessa qualidade do ar ou no risco do processo também evoluiu. E não faz sentido o HVAC não evoluir, né? Continuar com parâmetros antigos. Então, quando você faz essa análise, e pode ser até CFD, pode ser ensaios práticos e tal, você captura também essa evolução do que circundou o sistema. Então, distribuição de ar evoluiu, muita coisa evoluiu que permite hoje você trabalhar com um número de trocas, por exemplo, menor. O ISP tem um trabalho muito sério a esse respeito. Legal. E como você falou, né? Tudo evoluiu, né? Até a operação evoluiu. Né? Eu acho que os operadores ali hoje já estão muito mais capacitados, muito mais conscientes. Vestimenta também. Recentemente eu passei por um treinamento sobre vestimenta. Até a maneira de se vestir hoje já evoluiu, né? E a construção, obviamente, que também, né? Os materiais aplicados mudaram também,
mas a maneira, os layouts mudaram, aquele layoutzinho que a gente via antigamente da casca de cebola e tudo mais ali, né, que vai do centro para fora, então evoluíram muito. E realmente eu acho que o ponto é a evolução visando na flexibilização, buscando a eficiência. A gente se deparava muito há um tempo atrás nisso, falou assim, não, mas para ser, eu não vou lembrar exatamente os números, mas para ser ISO 5 você precisa de 100 trocas por hora. Mas o cara precisa de uma ISO 5 numa areazinha de 1 metro quadrado. E aí você vai colocar 100 trocas... que é totalmente enclausurada, que não tem contato com nada. Sim. E aí eu acho que esse outro ponto também, até um detalhe que a gente conversou bastante sobre isso no último episódio daqui do Talks, com o Diego da G3, é essa evolução dos processos, né? É muito característico que a evolução o invase final ali, né? O processo asséptico que eles chamam. Então REBS, fogo filtrante, todo enclausurado, acesso mínimo, ou isolador, né, que é um outro tipo de equipamento. Então isso está muito presente e como tendência. Mas antes da gente mudar de assunto, em relação à eficiência energética, você tem uma experiência internacional. Impressão minha ou a gente ainda está um pouquinho atrás do restante do mundo em busca disso? Eu acho que sim, eu acho que principalmente a Europa ela tem buscado mais do que a gente. Eu acho que até por conta disso a parte de equipamento lá tem evoluído mais em relação à eficiência mesmo. E aí eu vou dar um exemplo muito prático que são os ventiladores, né? Ventiladores, tem alguns que não podem ser comercializados mais porque não tem um nível de eficiência X que a Europa não aceita mais. Então, quer vender na Europa, você tem que ter um X de eficiência. E isso acontece com outros componentes e etc. Então, existe uma certa penalização para os fabricantes que não têm equipamentos de alta eficiência energética. E o próprio consumidor lá, o cliente, ele busca isso. Ele entende que é importante. Então, aqui ainda a gente sabe que precisa, mas não necessariamente age da maneira mais adequada ou mais proativa em relação a isso. E aí acaba, muitas vezes, indo para soluções mais, não vou dizer fáceis, que muitas vezes não são fáceis, mas diria, imediatas, por exemplo, ao invés de eu fazer todo um estudo na sala, etc., assim, troca o chiller por um chiller mais eficiente. Ajuda, pode resolver bastante, mas não é só isso. Tá? Então, eu tinha um chiller muito velho, fui lá, troquei para um chiller muito mais eficiente, ok, vai dar um ganho ótimo, maravilha, mas não fiz mais nada. Vou dar um exemplo muito importante, você mencionou infofiltrante e etc. Existem componentes, como eu estava mencionando lá, aquela manta que é a que rouba a perda de carga do sistema, existem componentes em sistemas de filtragem terminal que consomem uma energia absurda e não é o filtro. Então, dependendo do sistema de damper de regulagem, ele agrega, e isso é um componente mecânico, ou aerodinâmica dentro desse invólucro que abriga o filtro, ela gera uma perda de pressão muito alta e que muitas vezes não se presta atenção. Então, assim, eu quero um filtro que tem uma perda de carga baixa. Ok, você consegue fazer algumas coisas aí. Mas aí eu ponho isso dentro de uma caixa horrorosa que consome um monte de energia por causa da aerodinâmica ali dentro. Então, assim, esse é um exemplo muito objetivo que a gente conhece bem. Mas o cliente muitas vezes não sabe. E aí ele vai, obviamente, preço, aquela coisa toda. Mas eu acho que qualquer um que trabalha com soluções que tem apelo de redução de consumo de energia sabe que essas soluções pagam muito mais do que o custo de comprar uma coisa mais cara inicial, o investimento inicial. Qualquer análise de
payback em sistemas, você consegue comprovar isso. É muito evidente. Mas ainda existe aquela... Então, você consegue num caso ou no outro, mas ainda estamos para trás. O próprio, diria, o governo, de alguma maneira, né? Quer dizer, ele devia incentivar, né? Através de imposto, se você tem um produto que consome menos energia, você paga menos imposto do que um que é mais consumidor de energia, né? Através do selo Procel, por exemplo, né? Cria um mecanismo de controle e teste, né? Sim. E quem tem a eficiência maior, menos imposto. Menos imposto para incentivar a entrar aquilo na indústria. Porque geralmente esse produto é mais caro porque ele tem mais tecnologia, ele tem mais componentes, etc. Então, assim, se for falar em preço, provavelmente o cliente não vai comprar. E aí cabe ao fabricante, etc., comprovar todo esse ciclo. Se, de alguma maneira, o governo agisse proativamente, já ajuda a quebrar essa barreira inicial. Mas, de novo, a gente ainda está um pouquinho para trás. A parte boa é que a gente não está para trás no sentido de não saber que existe ou não ter acesso a. A tecnologia está aqui. Tá, Nós temos, né? Nós temos, dá para ter o acesso e tal. É mais uma questão de aplicação dela. Tá, legal. E aí nessa linha, né? Você mencionou aí equipamentos e tudo mais. O que você vê aí? A gente já mencionou os REBs, fogo filtrante, né? Fluxos. Você vê alguma inovação muito diferente ou é só evolução tecnológica em equipamentos? Eu acho que algumas coisas, aí falando de filtro mesmo, evoluíram muito. Então, existe hoje, falando de filtro EPA, filtros extremamente mais robustos, que um problema é a confiabilidade, né, resistência mecânica, etc. E questão de vida útil e perda de pressão. Então, isso já existe, é uma tecnologia que não é tão nova assim. O Brasil ainda está começando a usar, mas não é algo extremamente radical, mas hoje já não é. E a gente percebe que, como você falou, os pontos mais críticos estão ficando mais enclausurados. Isso eu acredito que vai acabar também ajudando. Mas o que eu acho que vem por aí é um pouco das áreas, vamos falar assim, que circundam essa área supercrítica que está ficando mais enclausurada, né? Então, um grau B, um grau C, o que a gente vê é que esses caras também roubam muita energia. Porque, de modo geral, as soluções aplicadas, elas são sem muita inovação. Então, por exemplo, a efetividade de ventilação dos sistemas de distribuição de ar nessas áreas, ela é muito pobre. Então, é um difusor de 4 vias que se usa há 40, 50 anos, ou um difusor de fluxo helicoidal, de fluxo turbulento e coisa e tal. E aí? É isso mesmo? E aí, isso também, obviamente, porque a limpeza do ar dessas áreas, obviamente, não é extremamente crítica quanto o ponto central, mas ela é importante. E aí, quando você não tem a efetividade da distribuição do ar adequada, você precisa fazer o quê? Botar mais ar. Então, o número de trocas impacta e assim por diante. Então, uma vez que você trabalhar com uma efetividade de ventilação, que a gente fala, o ventilation effectiveness, nessas áreas, vai abrir espaço para que você reduza também o número de trocas nessas áreas e o consumo e etc. Outra coisa que a gente também tem visto é operação por demanda, né? Então, em estudos o mais comum é período noturno, baixa a vazão do sistema, dentro das áreas que você consegue fazer isso. Você tem alguns sistemas que já estão começando a ser automáticos em relação à contagem de partícula do ambiente. Então,
contagem está baixa, você vai reduzindo ali também o fluxo de ar para economizar energia. Ou ocupação, tem gente, aumenta, não tem. Começa a entrar um pouco de lógica e eu diria eletrônica ao redor das áreas limpas. Mas o grande desafio aí falando de sistema de filtragem basicamente para uma área controlada durabilidade. Quer dizer, você não pode ficar parando a área, confiabilidade e durabilidade. Então, sistemas bem projetados com filtro EPA, o filtro EPA dura tranquilamente mais do que 10 anos. Mais do que 10 anos, assim. E, qual o risco? Nenhum. Se foi bem projetado e etc. E a gente acaba vendo que os sistemas na implantação não são tão bem projetados por questão de custo. E aí o cara tem que trocar o filtro a cada 1 ano, 2 anos. Certifica, não passa, porque o filtro não é robusto e a coisa vai indo. Então, a operação fica caríssima. Mas eu acho que é longevidade e confiabilidade. O recorde de idade de um filtro que a gente teve acesso lá na Asmontec foram 23 anos. Fazia 23 anos que o filtro estava instalado num cliente. E é engraçado, né? Porque se faziam 23 anos, era uma tecnologia totalmente diferente, 23 anos atrás. E eu imagino que na época o projeto foi feito de uma maneira muito mais robusta, né? Até por uma questão de tecnologia da época e tudo mais. Mas foi bem interessante o dia que a gente teve acesso a esse filtro, porque assim, ninguém nem sabia como era esse filtro. 23 anos atrás, né? Era um modelo totalmente diferente do que a gente vê hoje. Senador, e quando a gente fala de... A gente tem falado aí, né? De áreas adjacentes e tal. A gente tem tido muito contato com equipamentos ali de transferência, né? Pass-throughs especiais, mais tecnológicos. E hoje a gente acaba vendo aí alguns fornecedores internacionais e a maneira como que eles tratam a manutenção, né? Eles usam um termo bem específico, mas seria o nosso pós-venda, né? O serviço pós a entrega, né? Que eles tratam, pelo menos eu tenho acompanhado 2 empresas europeias desse tipo de produto, é muito interessante, porque assim, eles mantêm aquele serviço com a confiabilidade de que o equipamento vai performar, né? Normalmente esses equipamentos possuem filtragem, né? Alguns possuem algum tipo de produto químico e tal, mas assim, a filtragem é sempre presente, né? Hoje em dia é tudo ali presente. E é muito interessante essa questão do monitoramento remoto. Né? A gente já conversou sobre isso lá atrás, essa tendência, né, de você ter os sensores e aí remotamente. Hoje, eu acho que é um caminho sem volta isso, né? Equipamento, o cara vai ter um sensor ligado na internet e o fornecedor consegue monitorar isso de fora. Em algum momento ele entra em contato com o cliente. Então, eu tenho trabalhado com essa questão de sensores e tecnologia já desde 2016. E a gente vê todos os tipos de caso, tá? Então eu vejo situações que o cliente final não quer que a informação saia de lá de dentro, por segurança. Então, aí ele fechado, meu circuito, meu BMS, não sai informação daqui de dentro. E que de alguma maneira você limita a inteligência do uso de dados, porque uma vez que você tira a informação de lá de dentro, coloca num data lake que tem um monte de dados vindo de outras, e aí você consegue criar algoritmos com previsão de comportamento, etc. Uma vez que esse sistema está fora, ele está completamente isolado, então a gente vê muito cliente com essa preocupação, e é compreensível, dependendo da aplicação. E a gente vê cliente que tem um meio termo que assim, olha, eu não quero
que você pode jogar para a nuvem, obviamente com todas as proteções que precisam, mas tem que estar num sistema totalmente separado do meu. Eu não posso correr risco nenhum de entrar um comando e desligar minha fábrica, vamos dizer assim, pela nuvem. E tem o cliente que não está preocupado com isso, ou porque não é uma área crítica e tal. Assim como a gente, na nossa vida particular, a gente abre mão de algumas privacidades em função de outros benefícios, por exemplo, os do GPS. Então, quando você está usando o GPS, alguém está vendo para onde você está indo, não é só você. Mas ele é tão prático e etc. que tudo bem. Para mim não me importa, eu vou lá e vou usar. Então, é uma questão de troca. Quando uma empresa, por exemplo, ela vira e fala para você, olha, eu vou te ajudar a monitorar, isso vai te reduzir custos, vou evitar parada, porque eu vou fazer manutenção preventiva, vai reduzir custo de viagem, porque eu não vou ter que ir aí te cobrar a viagem, eu estou aqui do lado de cá. Eu vou botar um especialista super treinado olhando sua máquina, coisa que eu não tenho 10 deles para ficar visitando os clientes, perdendo tempo no trânsito. Então, esse cara vai ficar olhando para sua máquina. Aí tem um valor que o cliente pode perceber e falar, ok, eu deixo os dados irem e está tudo certo. Existem outras tecnologias que a gente já percebeu que fazem um meio termo, que é a visita remota. A visita remota, ela não sai com o dado do cliente, mas você consegue, obviamente, tendo alguém do cliente do outro lado, fazer uma visita com ele até o determinado equipamento, conversar com ele perfeitamente via óculos de realidade misturada, né? Mixed reality ou aumentada ou etc. Então, para sistemas que exigem manutenção e que os custos, e aí falando, tudo bem, o Brasil está um pouco para trás disso, mas o Brasil é um país complicado em relação a custos de viagem, deslocamento e tal. Então, assim, ter um equipamento do outro lado do país que falhou porque não apertou um botão, você precisa mandar um técnico para chegar lá e ele perceber, era um botão, olha o custo que isso vai ou custar do cliente ou custar de quem vendeu o equipamento. Então, outras tecnologias ajudam, mas são caso a caso. Não dá para dizer que o que vai acontecer é monitoramento remoto. E uma coisa que eu sempre também discuto é o boom da IoT, indústria 4.0 e etc. Tento olhar isso da perspectiva do cliente. Então, um cara que tem lá uma planta, que tem motor, que tem filtro, que tem fan coil, que tem não sei o quê. Cada uma dessas peças vai ter um sensor, vai ter uma plataforma, vai ter um cara do fabricante. O cara vai ficar doido. Né? São então, quantas milhões de plataformas exatamente, né? Aí o cara do motor liga para ele e fala, eu monitorei seu motor, ele subiu 1 grau na temperatura. Aí desliga o telefone, o cara do filtro, olha, a perda de carga agora subiu, desliga agora, olha, não sei o quê. Então, e no final das contas, o cliente ele quer ser especialista naquilo que é o foco dele, né? Então, se você não tiver a inteligência para entregar a informação quando ela realmente precisa ser entregue e com um nível de detalhe aceitável, você vai ou soterrar o cliente com um monte de informação, e a gente tem experiência com isso, e ele não vai ver valor nenhum, porque aquela coisa, ele vai falar assim, para de me mandar notificação, pelo amor de Deus. Ou vai ser aquela situação do exemplo que a gente falou do sensor. Ficou vermelho, o que faz o cliente? Desliga a fábrica, chama os bombeiros? Não. Entendeu? Se você não vira para ele e fala, está vermelho, não precisa fazer nada, vamos monitorar mais por 5 horas, e se não mudar nada, aí você tem que fazer isso, é uma outra abordagem. Não é simplesmente mandar o dado para ele e falar, pum, está vermelho. Não sei se é impressão minha, mas eu acho que já tem... situações que há empresas que concentram todas essas informações e que monitoram, por exemplo, todos os sensores de uma fábrica
E vendem um serviço único ou isso ainda não... Existem plataformas que tentam concentrar o máximo de Tá, é uma coisas. plataforma que concentram as informações. Tenta concentrar o máximo de informações. E aí vai depender muito do que o cliente tem instalado em relação a sensores. Se o fabricante daquele sensor ou daquele equipamento que tem um sensor disponibiliza isso. A gente costuma dizer que no mundo da tecnologia, de certa forma, tudo é possível porque você pode criar os APIs, né, que são as interfaces. Apesar de você comprar um sistema do fabricante tal, se tiver um API para conversar com outro sistema, você extrai os dados que você quer e joga para lá. Mas ainda não há algo que sirva para todo mundo, porque tem alguns fabricantes de determinados equipamentos que querem manter fechado para que ele possa vender o serviço de manutenção, o serviço. Então ele não deixa isso muito aberto. Mas assim, eu diria que são essas questões dos fabricantes, alguns, e também do cliente não querer que o troço saia de lá. Tá? Então, e aí falando de farma, é um problema. Imagina se, por mais segurança que seja, eu consigo acesso e descubro que o fancoio da farmacêutica X está alarmando lá, ou partícula explodiu porque o filtro estourou, sei lá o quê, e o cara não está agindo. Né? Quer dizer, tá 3 dias acontecendo isso. Já foi notificado. Já foi notificado, mas eu sei que ele não está fazendo nada e, sei lá, sou do concorrente ou sou de um órgão regulador ou etc. Então, tem bastante coisa sensível ali, né? Que talvez ele não queira seguir. Por outro lado, também só para ressaltar que essas plataformas têm um nível de segurança altíssimo e às vezes até mais alto do que o próprio servidor do cliente. Até porque hoje em dia, raramente ele tem servidor local para as coisas do dia a dia dele, né? Ele já usa Amazon, usa Microsoft, usa um data center fora e tal. Então, dificilmente, a indústria mais assim fechada com isso é a indústria de banco, né? Mas todo o resto já está colocando as coisas nas nuvens. Senator, há um tempo atrás, você falou para mim que a farmacêutica é a barreira de nível de qualidade, de exigência, de requerimentos, vamos dizer assim, né? Na sua ótica, existe alguma indústria que vai chegar no nível de exigência da farmacêutica em algum momento? Depende do que você diz exigência. Se você falar de regulação, eu acho que não, obviamente, que aí você fala em nuclear e contaminação, né? E aí microbiológica. Aí sim, acho que de alguma maneira isso está tudo meio que fora nuclear, que é outro patamar, mas assim... o que trabalha com ciências da vida, do ponto de vista de regulação, não sei se vai ter algo, né, até pela própria aplicação. Mas, do ponto de vista de filtros, a indústria farmacêutica já não é a que mais exige. Já não é porque, de uma maneira ou de outra, é uma tecnologia mais ou menos dominada. Então, se usa filtro EPA H14, microeletrônica usa o 15 ou 16... usa esse tipo... É meio que uma receitinha de bolo, com um caso aqui, outro ali de diferente, mas é uma tecnologia dominada. Existem outros tipos de indústria que são muito mais críticos. A microeletrônica é um deles. Porque a gente está falando em partícula de tamanho não de micrometros, mas de nanômetros. Então, o filtro EPA não serve para nada ali. Precisa ter outro, nem o UPA, você precisa ter outra tecnologia que impacta sim. Obviamente não impacta, porque não tem a ver com saúde, né? Então regulação. É no produto, né? Impacta em processo, produto e etc. Então, e aí outro exemplo que a gente costuma dizer é a parte nuclear ou de geração de energia. Que a aplicação do filtro é de uma maneira tão extrema
e que não pode parar para manutenção, não pode para isso, não pode para aquilo, o filtro tem que durar tanto sem manutenção, recebe aplicação offshore, por exemplo, recebe sal, recebe gás, recebe um monte de coisa ali e o filtro tem que dar conta disso. Coisa que na farmacêutica já, como eu falei, é um pouco mais dominado. E hoje, no Brasil, a gente tem todas essas tecnologias. De filtros, sim. As indústrias é que nem tem né? todas, infelizmente, por exemplo, a microeletrônica no Brasil, a gente não consegue ter um parque... Uma outra aplicação que é bastante crítica, que a gente tá crescendo muito, é a bateria, né, de veículo. E ali é muito crítico por questão de umidade, é super controlado, super baixa a produção de baterias. E a gente percebe que isso afeta materiais de construção do filtro. Então, o filtro, por exemplo, um filtro EPA que usa, mas será que é o mesmo filtro EPA que usaria na farmacêutica? Será que os selantes, será que as coisas serão os mesmos? Vão se comportar da mesma forma? É uma reação química, né? Acredito que dá. Mas e aí fala até para operar numa umidade baixíssima, de 10%, por exemplo. Né? Então, a gente vai percebendo, de novo, falei aqui, os filtros não são todos iguais. Eles podem parecer iguais, mas não são iguais. Legal. Bom, a gente vai caminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Vou até olhar aqui o... passa rápido, hein? Eu falo. O pessoal começa nervoso, eu falei mas... bastante. Bom, Senatore, agora, nessa parte final aí, eu queria deixar aberto para você, caso você queira fazer mais algum comentário. E para encerrar, a gente sempre pergunta pro pessoal que está aqui com a gente, o que essa pessoa vê de futuras tendências, futuro do nosso mercado, o que está por vir, né? A gente já conversou bastante sobre isso, né? Que é mais controle, mais sensores e avaliar os parâmetros e definir o que fazer, né? Que acho que é um grande desafio, né? Mas também queria que você falasse um pouco das tendências aí para o futuro. Eu acho que até meio em continuidade ao que você disse, né? Eu acho que a gente tem tido bastante, como é que eu posso dizer? Nós vivemos aí uma dualidade entre conhecimento e informação. A gente acaba achando que informação é conhecimento. E a gente é bombardeado por informação. Então, falando do caso de sensor, dados por si só, não adianta eu receber 1 milhão de dados e não saber o que fazer com eles. E eu preciso do conhecimento para poder usar os dados a meu favor. Se eu não tenho o conhecimento, eu não consigo fazer nada com isso. É só ruído, vamos chamar assim, né? Então, e infelizmente eu tenho percebido que, não sei se é questão do mundo ou do Brasil, que a gente tem desvalorizado o conhecimento. A gente tem valorizado a informação. A pessoa que sabe de tudo e não sabe de nada, em profundidade. Ou sabe quem sabe, mas ela em si não sabe, né? Aquela coisa. E a gente só perde com isso, né? Então, eu acho que tudo que a gente falou são ferramentas para que a gente possa extrair algo de vantagem, seja de processo, qualidade do ar para as pessoas, etc. Agora, quais ferramentas a gente vai usar, em que momento, é que cabe a nós, com conhecimento, agir. A gente costuma dizer que o mercado, ele, de uma maneira, ele tem que responder à necessidade do cliente, mas ele também tem que provocar o cliente, porque o cliente não pede coisas que ele não sabe que possam ser feitas, né? Então, acaba falando, o cliente não sabe que eu posso fazer tal coisa, então ele não pede, aí se ele não pede, eu não faço, e fica, né? Então, você precisa dar uma provocada nele em alguns momentos. Então, um ponto que eu vejo como tendência também, e aí é sustentabilidade, falando inclusive de filtros. Ciclo de vida do filtro, desde quando ele é fabricado até quando ele é descartado. Como, né? Ele é descartado. A gente hoje se preocupa muito mais nessa parte, mas a gente não olha assim, a matéria-prima que ele foi fabricado,
qual é o ciclo dele, etc, etc. Eu acho que isso também é um ponto que a gente tem que olhar. E aí, falando de novo em filtro, o filtro que dura mais gera menos resíduo, né? Então, isso também, de uma forma ou de outra, acaba colaborando para a sustentabilidade do ciclo dele. Mas eu acho que o desafio é a gente provocar o cliente para que ele pense também um pouco diferente. E caso contrário, a gente fica preso a paradigmas e situações que nos deixam um pouco para trás e tira a competitividade da nossa indústria e assim por diante. Legal. Bom, Senatori, muito obrigado pela sua Obrigado. presença, disponibilidade, o tempo aqui conosco. A gente percorreu bem aí pelos assuntos. Sim, eu agradeço mais uma vez e também parabenizo pela iniciativa. Espero futuramente ter mais assuntos diferentes para falar. Mas, como eu falei, eu acho que esse é um fórum bastante interessante que o mercado também precisa. Legal. E que a gente continue provocando nossos clientes, né? Sem dúvida, o objetivo é esse. O mais importante é isso. Bom, novamente, obrigado e até a próxima.